Olá, gente, tudo bem? Dizem que o nosso primeiro vídeo a gente nunca esquece, né? Mas esse aqui nem é tão o primeiro vídeo assim, mas pro canal do YouTube é o primeiro vídeo, tá? Então, eu vou falar pra vocês hoje um pouquinho sobre a minha história. Porque assim, dizem que nós somos a história que contamos sobre a nossa própria história. Tá? Isso daí vai ser tema até de um outro vídeo, já, gente. Eu já até pensei aqui um pouquinho. Porque, na verdade, cada um conta a sua história e a gente vê a nossa história de uma certa maneira. Então, a maneira como você vê a sua história é um pouco de você, né? Então, eu vou contar um pouquinho para vocês aqui da minha história, nesse primeiro vídeo aqui para o YouTube. Então, eu sou a Maria Regina de Jesus, hoje nascimento, né? Depois de casada. Eu estou agora com 46 anos, né, no ano de 2021, e eu nasci em Londrina, tá? É uma cidade do interior do Paraná, mas aos 5 dias apenas eu me mudei para uma cidadezinha do mais interior ainda do Paraná, chamada Indianópolis. E nessa cidade eu fui criada, educada até os meus 14 anos. Então eu vivi toda a minha infância, a minha adolescência, numa cidadezinha muito pequena do interior do Paraná e morando no sítio. Isso poderia ser um empecilho para muitas pessoas, né? Ah, mas nasceu, morou no sítio, isso e aquilo. Não. Eu tive uma infância abençoada, uma infância muito feliz. Meu pai sempre foi agricultor, né? Nós tínhamos 3 pequenas propriedades. Trabalhávamos demais, trabalhávamos na roça, era plantação de café. Então ajudei bastante meus pais, mas falar a verdade, gente, eu não gostava muito não, tá? Eu gostava mesmo era de fazer o serviço de casa. Então, assim, sempre que tinha oportunidade, você quer ir pra roça ou você quer ficar em casa? Eu fico em casa. Eu era a primeira a levantar a mão, né? Então nós somos uma família grande, né? Nós temos 4 irmãos homens, uma irmã falecida, minha irmã mais velha, que faleceu aos 10 anos. Então, assim, de que eu me lembre, porque quando eu nasci, essa minha irmã já era falecida, né? Mas ela faz parte da minha família, ela faz parte da minha história também, tá? Então, nós somos, assim, irmãos vivos, né? 4 irmãos homens mais velhos que eu, e depois uma irmã mais nova que eu, né? Então, nós somos em 6 irmãos e meus pais. Então, uma família grande, digamos assim. Mas éramos e somos até hoje muito felizes, graças a Deus. Então, depois de morar no sítio, aos 14 anos, eu voltei para a cidade onde eu nasci, que é Londrina, né? E aqui estou até hoje, né? Em Londrina eu vim com 14 anos, eu já trabalhava lá em Indianópolis, eu trabalhei numa usina de álcool já com 14 anos, e trabalhei lá durante 1 ano, depois eu vim para Londrina, né, um pouquinho antes de completar 15 anos, e comecei já a trabalhar aqui logo em seguida, e fui trabalhando, estudando, fazendo o meu ensino médio à noite, trabalhava durante o dia todo como recepcionista, e depois, vamos ver como está a história aqui. Trabalhei bastante, estudei, fiz o meu ensino médio, depois fiz a minha faculdade, comecei, né, fazia cursinho de sábado, de domingo, e fiz faculdade já com 21 anos, entrei para a faculdade de letras na Universidade Estadual de Londrina, cursei a faculdade, casei durante o período da faculdade, eu estava no 2º ano da faculdade quando eu me casei. Esperei terminar a faculdade e comecei, né, a programar meus filhos, porque era uma coisa assim que ardia em mim aquele desejo de ser mãe, né? Então, daí eu tive o meu primeiro filho já no último ano da faculdade, eu engravidei, tive ele depois, né? Trabalhando, fiquei um tempo desempregada, daí tive o meu filho. Depois que ele nasceu, eu comecei a dar aula, né? Daí eu entrei no mundo da educação, que até então eu não trabalhava, eu fiz a faculdade toda trabalhando em outra área, e comecei a trabalhar como professora de língua portuguesa e literatura.
E daí daí eu tive o Marco Aurélio, que é meu primeiro filho, hoje já tá com 21 anos. Daí eu tive o Fábio, né, depois de 4 anos. Depois eu tive um filho que nasceu não, né? Eu tive um filho que teve um aborto espontâneo, né? Que a gente fala que são os filhos da água, né? Tive uma outra gravidez. E depois de 8 anos veio o Miguel, que é o meu caçula. Então eu tenho 3 filhos, né? Meninos. E fiz tudo isso trabalhando, estudando, terminei a faculdade, fiz curso de especialização na área da linguagem, na área da avaliação. E depois que o Miguel já estava um pouquinho grande, eu vi a necessidade de fazer um curso de mestrado. Daí eu comecei a estudar novamente, fiz o meu mestrado na área de linguagem, né? Que é na área de análise do discurso. E o mestrado abriu muito a minha mente, na verdade, para essa questão da linguagem, da comunicação, tá? Então, acho que isso daí eu contei um pouquinho da minha história, né, da minha infância, da minha adolescência, agora da minha vida já adulta, né? Eu continuo casada, eu continuo morando em Londrina. E depois do meu mestrado vem uma outra história que eu vou contar para vocês num outro vídeo, porque senão fica muito longo, às vezes a pessoa não tem tempo suficiente para ouvir. Porque daí num outro vídeo que eu vou fazer, eu vou colocar para vocês o que eu pretendo com esse canal do YouTube. Qual que é a minha intenção nisso daqui e por que eu montei esse canal. Você vai falar, ela é uma professora de língua portuguesa, tal. E daí? O que eu quero com o YouTube? O que eu quero com isso, certo? Então, no próximo vídeo eu conto isso pra você, beleza? Beijão!